José Genuíno, estou com saudade de você também, tudo bom contigo? Tudo bem, Conde, é um prazer falar com você, com a comunidade. Nós estamos saindo de uma convalescência, mas já também melhor, acompanhando o desastre no Rio Grande do Sul e a necessidade de tomarmos uma série de iniciativas políticas para enfrentar uma crise que é profunda, né, Conde? É uma crise com dimensão estrutural, com dimensão climática, com dimensão social, com dimensão política, porque é uma crise que coloca em xeque o modelo de gestão da economia, condução desse processo. Também o Genuíno também pegou dengue, né, Genuíno? Como é que foi a sua recuperação aí? Foi difícil essa Foi um jornada pouco aí? difícil, mas estou recuperado. Agora estamos começando a batalha nessa fase dura. Vamos lá. Agora é o pós-dengue. A gente, enfim, o Brasil precisa se colocar nos trilhos também na saúde das pessoas, né? Tem tanta coisa que a gente precisa fazer ainda no que diz respeito à saúde pública. Você vê que o Brasil, Genuíno, você não pegou dengue por acaso, quer dizer, são 4 milhões de casos de dengue no Brasil, mais de 4 milhões. É uma situação que nós paramos de falar um pouco sobre a dengue em função do Rio Grande do Sul, mas continua uma situação muito complicada, né? Claro, porque não houve prevenção, não houve negacionismo, não houve cuidado de fortalecer o sistema único de saúde. Veja o que aconteceu com a Covid. E essas doenças tropicais que estavam em processo de extinção, elas voltam à tona. E voltam à tona, Conde, porque o papel do poder público, o papel do Estado, o papel das regulações, o papel da determinação de governo fracassou durante o período que foi o verdadeiro desastre do governo Bolsonaro. Então, nós ainda estamos reconstruindo. É uma reconstrução demorada, difícil, né? Ela começa a exigir medidas mais drásticas, mais fortes, porque é uma crise sistêmica. Como é uma crise sistêmica, quando ela tem que ser enfrentada de maneira sistêmica, de maneira global, de maneira articulada. Genuíno, o que você está achando da condução do governo federal com relação às enchentes no Sul, enchentes históricas, avassaladoras, que tomaram praticamente 90% do estado do Rio Grande do Sul, com situações que são super complexas, por exemplo, o fato da Lagoa dos Patos, né, não ceder nesse momento e a água não ceder em Porto Alegre, em várias outras cidades ali da região, continuarem, a enchente continuar por mais tempo, mesmo sem chuva. Eu queria um balanço teu, você deve ter acompanhado tudo isso aí, aflito, como todos nós, e você acha que o governo está agindo corretamente e o governo do estado está correspondendo também, né, nessa Olha, toada? Conde, no geral, o governo Lula conduziu, como chefe de Estado e chefe de governo, uma alternativa do Brasil para enfrentar uma crise sistêmica profunda, ampla, com muitas novidades, com muitas imprevisibilidades. Eu acho que até o momento o governo tem agido corretamente, inclusive enfrentando um encaminhamento da extrema-direita, com fake news, com mentira, com manipulações. Eu acho que o governo tem agido no fundamental como responsabilidade de autoridade máxima. Mas, nesse momento, eu acho que precisa de um choque mais profundo. O que eu falo de um choque? Primeiro, eu acho que nós temos que construir, com alguns especialistas que o Brasil tem, como a Marina, como a Isabela, como o Carlos Nobre, como o Capobianchi e outros, uma espécie de comitê gestor
para enfrentar a questão climática e a questão estrutural do que está pintando como uma tendência objetiva pelo modelo. Porque essa crise, ela é o acidente climático, mas ela é uma crise estrutural do modelo de gestão das águas, de gestão das enchentes, de gestão dos rios, de gestão de saneamento, de gestão no modelo de regulação, da gestão das cidades. E eu acho que o Rio Grande do Porto Alegre foi o epicentro de uma crise profunda que não se tomaram medidas preventivas, medidas que diminuíssem os efeitos. Então, eu acho que, nesse momento, a reconstrução do Rio Grande do Sul é um grande dilema, um grande desafio. Uma reconstrução estrutural, uma reconstrução econômica, política, ambiental, social, não pode simplesmente repetir o que existia antes. Tem que ser reconstruído, tem que ser algo novo, tem que ser algo com novos parâmetros, com novas diretrizes. Por isso que eu acho que o ideal é haver uma ação de governo, como uma espécie de secretaria especial, ou uma espécie de ministério especial para enfrentar a crise de maneira concreta, de maneira com mais iniciativa, para não ficar só a rotina da União, do governo estadual e do governo municipal. Tem que haver uma ação dirigida, orientada, articulada, de cima para baixo, porque o que está em jogo nessa discussão aí é quais são as bases de reconstrução do Rio Grande do Sul. Essas bases vão ser totalmente alteradas e modificadas, porque o modelo que foi colocado em xeque pela tragédia, ele exige mudança profunda. Nesse sentido, a questão climática, a questão energética, a questão das cidades, a questão do saneamento, vai exigir uma posição mais dura, de maior iniciativa por parte do governo. Eu acho. O Janino até congelou aqui. Deixa eu ver se ele concluiu. Genuíno, desculpa, você congelou? Deixa eu aproveitar e te passo na sequência, porque acho que de tudo que você está falando, a gente tem muitos questionamentos para fazer. Primeiro que eu acho que tem a questão da reconstrução do Rio Grande do Sul, como vai se dar essa reconstrução, quer dizer, cidades serão erguidas no mesmo local em que as enchentes ocorreram, é um dos dilemas ali das cidades ali centrais do estado do Rio Grande do Sul. E a outra coisa é um gabinete do clima, que as pessoas têm cobrado, que o Lula fez uma promessa, inclusive, de campanha, de estabelecer a autoridade do clima. Poderia até ter sido a Marina Silva, mas a Marina Silva não quis. Ela ficou com o Ministério do Meio Ambiente e a autoridade do clima ficou sem nomeação, ficou sem ter uma pessoa ali. Eu acho que a hora é mais que oportuna para que isso seja estabelecido. Mais do que oportuna, eu acho que o governo deveria anunciar imediatamente a constituição da autoridade climática. Essa autoridade climática trabalharia em sintonia com a Marina Silva, que ela é um símbolo, ela é uma força mundial para atuar nessa questão. Nós temos outros nomes importantes no campo da ciência, da pesquisa, que podia assumir essa tarefa. E é colocar de maneira, uma iniciativa de gestão de maneira transversal, de maneira horizontal, de maneira, vamos dizer assim, que rompa com a norma burocrática, vamos dizer assim, sem iniciativa, sem criatividade. Eu acho que a crise está exigindo algumas medidas mais urgentes e imediatas. Uma delas seria essa, viu, Conde? Genuíno, e no que diz respeito à reconstrução do Estado, quer dizer, essas famílias todas, nós temos aí um montante de
mais de 71 mil pessoas que estão desalojadas, né? Estão em casas de parentes, em núcleos ali mantidos pela prefeitura, pelo poder público. Por onde começar? Eu acho que existe esse grande dilema, esse grande desafio, tanto nas autoridades que têm dificuldades de explicar, mas por onde começar? O Genuíno caiu, voltou aqui. Com a sua experiência de ter passado já por momentos, enfim, muito complexos no governo Lula, no primeiro governo Lula, o que você diria para a gente? O que seria a prioridade e como fazer essa engenharia de recuperação das pessoas ali no Rio Grande do Sul, de todos os, enfim, dos moradores, das estruturas das cidades, etc. Primeiro, a reconstrução, onde vai exigir uma mudança de parâmetros, de paradigma. Nós não podemos repetir o que foi feito de errado na reconstrução. Então, tem que haver uma reconstrução em novas bases, com novos referenciais, com novos parâmetros. Segundo, essa reconstrução, vamos ser claros, o Rio Grande, o Porto Alegre e a grande Porto Alegre vão ter que ser praticamente refundadas enquanto dimensão urbana daquela cidade. E eu acho que essa reconstrução teria que envolver a inteligência do país sobre isso, teria que criar mecanismo de participação popular, da população ser ouvida, ser consultada sobre essa reconstrução, e eu acho também que deveria, vamos dizer assim, mudar os parâmetros. Por exemplo, quando você vai discutir saneamento, energia, assessoramento, o assoreamento dos rios, quando você vai discutir a prevenção de uma cidade do tamanho de Porto Alegre, quando você vai discutir as comportas, quando você vai discutir a limpeza e a proteção do alagamento dos rios, quando você vai discutir a prevenção, como, por exemplo, a casas de bombas, eu acho que você tem que criar novas referências totalmente revolucionárias e transformadoras de como reconstruir Porto Alegre e a grande Porto Alegre. Eu acho que o Rio Grande do Sul pode ser o grande modelo alternativo de uma gestão democrática, transversal, com participação popular. Agora, não pode ser feito no oba-oba. Aí nós vamos ter que colocar, Conde, uma questão central. É o Estado, o papel do Estado, do planejamento, o papel do financiamento, o papel de ter regras claras, o papel de ter cobranças efetivas. Eu acho que é isso que vai, vamos dizer assim, exigir uma nova política de reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós não podemos reconstruir repetindo os erros do passado, tem que se reconstruir com novas políticas, com novos métodos, com novas posturas. Eu acho, inclusive, que é necessário a gente abrir um debate sobre as causas dessa tragédia. As causas têm que ser avaliadas, os responsáveis por essa tragédia têm que se discutir para não se cometer os mesmos erros do passado, porque ali era uma tragédia anunciada. Tá? Quer dizer, havia ali uma falta de prevenção, uma falta de, vamos dizer assim, de se antecipar, uma falta de cuidado com a cidade. Até depois do que aconteceu em setembro, né? Até depois do que aconteceu em setembro, eu não estou nem me referindo ao que aconteceu em 1941, né, Conte? Claro. Mas setembro já foi um grande alerta, quer dizer... Assim, um grande alerta e as coisas se repetiram, foram apostar. Uma situação como essa, quando você não resolve espontaneamente, você tem que resolver de maneira mais aprofundada, de maneira inovadora. Aliás, as experiências mundiais mostram que você só pode enfrentar uma crise desse porte com inovação, com transformação. Nesse sentido, eu acho que nós temos uma grande chance de fazer uma grande mudança, Conde, nos parâmetros da gestão pública. Nós temos que sair do modelo União, Estado e município. Esse modelo burocrático, administrativista. Nós temos que construir ações
coordenadas de maneira vertical, de maneira transversal, de maneira horizontal, para dar conta da dimensão do que é repensar a cidade de Porto Alegre, os serviços públicos. Então, eu acho que devia ser uma diretriz de governo. Como no passado, em certa medida, foi feito com o Nordeste para enfrentar as secas, eu acho que a gente tinha que fazer um enfrentamento de maneira extraordinária, de maneira inovadora, para reconstruir o Rio Grande do Sul. Genuíno, o que impressiona muito a todos nós, inclusive aqui no bate-papo, o pessoal já vai dizendo também sobre isso, é a capacidade da direita, da extrema-direita, submergir, literalmente, quando você tem um evento dessa magnitude. Onde está a direita? Cadê o Hamilton Mourão? Cadê os deputados, senadores do Sul? Eles desaparecem. Isso é uma vergonha muito grande, né? Para eles e para quem. Você imagina um cidadão gaúcho que votou no Hamilton Mourão e simplesmente vê um sujeito não fazendo absolutamente nada com o que está acontecendo nesse momento. É hora é hora da verdade, Genuíno? Como é que você identifica esse fenômeno assim da direita desaparecer nos momentos que são críticos para o país? A direita, pelo menos seus principais quadros estão mocosada. Está mocosada. Eu acho que ela está atuando. Não é por acaso que essa Está atuando ofensiva... com fake news, né? Essa ofensiva com fake news, com mentira, com manipulação, eles estão atuando, procurando criar um clima de insegurança, de medo, de pavor, de terrorismo com a população. E eu acho que nós temos que combater essa visão da extrema-direita. Essa visão da extrema-direita, que os seus principais líderes estão escondidos, não querem assumir, mas eles estão estimulando a base deles para uma política desastrosa, negacionista, criminosa. E eu acho que nós temos que fazer a disputa. É que as soluções que nós temos que buscar envolve a ideia da união e da reconstrução de todos. Mas essa reconstrução, ela tem que ser feita a gente deixando claro quais são as causas, como não repetir os erros, como não repetir o que foi feito de errado e como punir aqueles que não tomaram as medidas eficazes. Nesse sentido, tem que haver uma politização daquilo como deve ser enfrentado a crise, como deve ser enfrentada a crise climática, o desastre no Rio Grande do Sul. Eu acho que o governo Lula, até o momento, ele tem agido bem como chefe de Estado e chefe de governo, não está ausente, está presente, está tendo reuniões permanentes, ações permanentes, inclusive com a presença no Estado, mas eu acho que isso dá para o gasto, é necessário medidas mais ousadas, medidas mais alternativas, inovadoras. Eu acho que, por exemplo, está passando a hora do presidente da República usar cadeia nacional de rádio e televisão para fazer uma prestação de contas à população do que está acontecendo e, principalmente, elaborar um conjunto de medidas que devem ser divulgadas, né, nesse pronunciamento à nação. Mais uma vez, passa por aquela questão que a gente até ponderou nessas últimas semanas, que é a comunicação do governo. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, Genuíno, trazer a participação do nosso público, e aí a gente segue aqui nessa toada, nessa resenha. Regina Zalcleivas, um governador arrogante, egocêntrico e grosseiro que tomou as piores decisões desde sempre. Está se referindo aqui ao Eduardo Leite. Alguém se habilita a defender o Eduardo Leite aqui? Porque aqui o espaço é democrático, né? Se tiver alguém para defender o Eduardo Leite aqui, por favor, se habilite. Senador, né? Hélio, bom dia, queridos, Conde Genuíno, boa saúde para vocês, abraços, bom dia, equipe, grandes convidados, parceiros, participantes, ouvintes, grande abraço assistindo pela TVT em Diadema, grato. André Miranda dizendo aqui, o que dizer sobre o sistema contra enchente da cidade de Porto Alegre, que não estava funcionando, diques inoperantes, bombas de drenagem que não funcionaram,
etc. É responsabilidade de quem? Isso é muito grave, né, Genuíno? Porque a tragédia foi tão grande que se esquece de apurar o estado das coisas ali na cidade de Porto Alegre. Quer dizer, estava tudo irregular ali também, né? Claro. Por exemplo, a contenção das ondas, da cheia, funcionamento das casas de bombas, a questão do sistema de drenagem urbana, a questão do muro de Mauá, que até um ex-prefeito disse que queria, se orgulhava que um dia ia derrubar com, com uma maçaneta, né? A questão da limpeza da vegetação que protege o alagamento dessas encostas. Genuíno, deixa eu pedir um favor para você, meu querido. Você tá mal enquadrado aqui na tela. Aí você A gente quer ver. diminuiria os efeitos, né, Ponte? Oi, querido. Você diminuiria os estragos e os efeitos dessa tragédia. Diminuir os efeitos. Você consegue centralizar um pouquinho mais a sua imagem, meu querido Genuíno? Consigo, Assim, próximo. eu tô com tanta saudade de você, porque você ficou aqui 3 dias sem vir também, que eu quero ver você. Quero ver o Genuíno aí. Ô, Genuíno, o que você está aprontando em São Paulo aí, Genuíno? O Genuíno até congelou de novo aqui. Vamos lá. Caiu, voltou. Vamos lá. Aqui é ao vivo. Ô, Genuíno, tá me ouvindo, querido? Estou ouvindo bem, pode falar. O que você passou esse tempo aí de dengue recolhido, bonitinho, tomando água? Explica pra Bonitinho gente o não, que você fez. Escrevendo o sofrendo, seu livro, deitado, ouvindo as deitado. coisas, lendo, horrível, horrível. Dengue é horrível, viu? E olhem bem, rapaz, dengue estava em processo de uma epidemia em processo de final. Agora voltou à tona com mais de 4 milhões de mortos, né, pô? Foi muito feio. A Ryoko cuidou de você direitinho? Tudo bem, estamos aqui tocando a vida. Que bom. Você já tá quase 100%, né, Juninho? Estou Tá que quase nem eu. 100%. Ainda estou consertando aqui meus equipamentos, tá? Perfeitamente. Vamos lá, deixa eu trazer mais um comentário aqui do público. Olha, Marta Maria Marta. O estado do Rio Grande do Sul possui 7,5% da Mata Atlântica e plantaram eucalipto, pinos, e serve para plantar trigo, soja, milho e arroz. Nisso que dá, nisso que deu. Só pensam na grana que vai enriquecer o fazendeiro e serve de pasto. Doris Fernandes. Lula em cadeia de rádio e TV todo dia para combater fake news. Tomei um susto aqui, eu falei Lula em cadeia, falei, puxa vida. Marcelo Guerrão, chegou o momento de aproveitar e fazer o enfrentamento com o agronegócio, grande mídia comercial, seus representantes no Congresso Nacional. É isso, Genuíno, que eu ia te perguntar. E o agronegócio, hein? Não está na hora de ser cobrado também por essa situação? Está na hora de ser cobrado, está na hora de ser regulamentado, está na hora de se estabelecer parâmetros, porque o agro não é pop, como diz aí alguns canais de televisão. Tem que discutir isso aí. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, todo mundo diz que o governador atual, ele flexibilizou toda a legislação ambiental para favorecer o agronegócio. E aí chove, as encostas, os rios, a falta de assessoramento, aí vem tudo, né? Não tem proteção das encostas, não tem proteção dos rios. Aí dá no que dá, né? Um rio vai jogando no outro, até chegar no desastre. Conde, tem que se pensar um modelo para a humanidade. O modelo do capitalismo neoliberal, financiarizado, privatista, está colocando a humanidade em risco. Esse modelo tem que ser profundamente revisto. Aliás, a gente tem também uma situação no governo federal. Vou aproveitar aqui para trazer um bastidor, né? Porque o presidente Lula pediu para todos os ministérios, aliás, foi uma movimentação bastante impressionante, né, Junino? Ele foi para o Rio Grande do Sul numa primeira vez, depois foi numa segunda vez com os presidentes dos poderes, com o Fachin, né, um representante do Supremo Tribunal Federal, vários integrantes, ministros do governo, manifestando
uma concertação, né, muito forte do governo federal com relação àquela tragédia. Só que a gente sabe, o Lula pediu soluções, pediu projetos, pediu movimentações fortes nos ministérios para que fossem aplicadas nesse momento no Rio Grande do Sul. E parece que não está acontecendo muito bem isso. Ou seja, existe uma espécie de crise, né, de criatividade. Você identifica isso no governo Lula? Porque, quer dizer, o Lula está querendo, ele está movimentando, ele praticamente é o que ele faz desde o começo desse mandato, né? E às vezes fica a desejar o que os ministérios podem entregar. É um governo que precisa ter uma gestão mais ofensiva, mais ousada, com maior capacidade de iniciativa. Diante dessa crise sistêmica, dessa crise do desastre do Rio Grande do Sul, é fundamental que se crie um comitê que direcione as ações do governo, que dê resposta e pronta resposta de imediato. Eu acho que está faltando, no meu modo de entender, esse tipo de ação concreta por parte do governo. É uma máquina grande, é uma máquina com muitos ministérios, com muitos departamentos, que eu acho que tem que haver um comitê gestor mais eficaz, de pronta resposta, de ação imediata. Nós não podemos, diante de uma situação como essa, ficar numa rotina burocratizante sem iniciativa. Eu acho que está faltando medidas mais ousadas por parte do governo. Genuíno, esse episódio no Rio Grande do Sul, dramático, traumático, ele também serve de aviso para o Brasil todo, para as grandes cidades, para as pequenas cidades. É preciso mudar o conceito de povoamento das cidades. Isso já é uma tendência no mundo todo e agora o Brasil tem a oportunidade de, quem sabe, aprovar leis para que você produza uma cidade, né, que você tenha leis urbanas mais rígidas no que diz respeito à prevenção desses desastres climáticos que cada vez serão mais frequentes. Genuíno, claro. Quem no governo deveria ser responsável? Quer dizer, o Ministério das Cidades que tem que entrar nessa bola dividida? Em primeiro lugar, você tem que criar uma espécie de secretaria extraordinária, um ministério extraordinário para centralizar, para coordenar, para dar transversalidade, para ter iniciativa política. Eu acho que a primeira coisa é essa aí. Segundo, estabelecer a autoridade climática, em que a questão do clima, a questão da transição ecológica, ela esteja no centro das medidas a serem tomadas por parte do governo. Terceiro, a orientação para as várias áreas do governo tinha que passar pelo crivo desses novos desafios do clima, da transição energética, da preservação das águas. Agora, não dá, né, para a gente, diante de uma crise como essa, que está dando lições poderosas e fortes, a gente continuar privatizando água, privatizar saneamento, privatizar energia, privatizar recursos hídricos das grandes cidades, privatizar a hidrelétrica. Não dá. Quer dizer, nós vamos esperar novamente uma catástrofe para se dar conta de que isso tem que ser alterado? Eu acho que nós temos que pensar profundamente em outra coisa, viu? Mudar um modelo, né? Um modelo de gestão. A discussão, Conde, é de modelo, a discussão é de paradigma, a discussão é de novas alternativas. Agora, olhem bem, em 92, no final da gestão do governo Olívio Dutra, foi elaborado um trabalho que se chama Prevenir é Melhor do que Remediar. Um professor, Vicente Brauder, fez um estudo das medidas que deviam ser adotadas na cidade de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, em relação aos riscos. E, inclusive, o título é Prevenção, em vez de prevenir é melhor do que remediar. Veja bem, se em 92 nada foi feito, foi se empurrando, olha o que chegou. Então, é necessário,
de uma vez por todas, dar um basta e se tomar medidas eficazes. O Rio Grande do Sul, Conde, foi uma espécie de laboratório do modelo neoliberal de regulamentação, de privatização, e esse modelo que veio após as experiências do PT no governo, tanto no governo municipal de Porto Alegre como no governo do Estado, foi transformado nessa grande tragédia que é o que está acontecendo agora em Porto Alegre. É isso que nós temos que discutir. Esse debate, onde é um debate estratégico sobre o modelo de gestão das cidades, modelo de cuidado da natureza, o modelo de cuidado dos serviços públicos, o modelo de regulação, a capacidade do setor público de prevenir, não pode ser sucateado, não pode ser, vamos dizer assim, privatizado, tudo isso tem que ser revisto. Na verdade, é o modelo como um todo que está sendo colocado em xeque por essa crise climática. Genuíno, e se o Brasil quer se apresentar para o mundo como uma referência, que ademais sempre foi, pelo menos no quesito geração de energia limpa e tudo mais, mas se quiser reforçar essa posição, precisa dar uma resposta contundente com relação a esses desastres que não são naturais, não podem ser mais chamados de desastres naturais. Eu tenho um dado aqui, por exemplo, como é que o dinheiro está sendo gasto no governo federal com relação a esses eventos, né? Olha só que impressionante. Claro. Congresso domina verba de ministério que atua em desastres e prioriza trator e asfalto. Quer dizer, se continuar fazendo obras assim, impermeabilizando o solo, taca asfalto, taca não sei mais o que, quer dizer, não vai ter cidade que vai aguentar ainda mais com essa aceleração dos processos climáticos. Esse vale tudo não dá. Esse vale tudo nos levará a um beco sem saída, a um desastre total. Eu acho que houve um momento, houve um grito, houve um alerta, e eu acho que o governo Lula deveria conduzir nacionalmente uma ação combinada, não só em relação à reconstrução do Rio Grande do Sul, como em relação a outras questões no Brasil inteiro, e a sua gestão, o seu governo ter, nessa questão do clima, nessa questão do meio ambiente, como um elemento constitutivo de novas políticas alternativas ao modelo neoliberal. Eu acho que para onde vai teto de gasto, né, Conde? Para onde vai essa política de gestão de privatização? Tem que ir para o beleléu, tem que ir para o desastre. Isso não dá, isso não tem futuro para a humanidade. Então, eu acho que nós temos uma espécie de oportunidade histórica, diante da tragédia, de fazer as mudanças necessárias. É uma necessidade diante do sofrimento das pessoas para dar resposta à altura. Nós temos que agir à altura do tamanho e da profundidade da crise. Olha, deixa eu atualizar aqui todo mundo em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha só, rios voltam a subir, Rio Grande do Sul corre contra o tempo para evacuar. Quer dizer, nós temos mais chuvas agora, temos mais alagamentos. Temos aqui a informação também, Guaíba sobe 12 centímetros em 3 horas, pode bater novo recorde histórico. E uma constatação aqui, relevo faz chuva que cai na serra, seguir para Porto Alegre. Quer dizer, a gente está com uma precipitação alta na serra nesse momento, no Rio Grande do Sul, só que toda a água que cai na serra vai para Porto Alegre. Quer dizer, o Rio Grande do Sul é uma espécie de funil, né? Cai tudo ali para Porto Alegre. O Taquari, vai o Acaí, vai os Sinos, e aí vai cair tudo no Guaíba, e do Guaíba, olha o que está acontecendo com a Lagoa dos Patos. Então, essa situação é extremamente delicada. É uma situação de guerra, é uma situação de emergência. Nós temos que trabalhar com a ideia da emergência. Nós temos que trabalhar com a emergência climática, a emergência ambiental, a emergência das cidades,
Nós temos que reconstruir todo esse processo que levou ao desastre de Porto Alegre, viu, Cone? Temos que repensar, né? Deixa eu trazer aqui o nosso próximo convidado, que é o Adriano Diogo. O Adriano Diogo já aqui posicionado para a gente seguir. Genuíno, agradecer demais aqui a sua presença. Obrigado. Abraço, viu, companheiro? Até a próxima segunda-feira, tá? Até a próxima segunda. Vamos nos recuperando. Tchau.